Já no mundo antigo, poesia de amor era escrita para caracterizar esse sentimento como um tipo de tortura da alma. É como uma doença viral, o amor não é algo que você escolhe. Ele simplesmente acontece e o resultado dificilmente é bom. Tem um lado bom nisso, que é o sexo e a realização de seus desejos. Isso é uma recompensa óbvia, mas há sempre algo que vai estragar a sua vida. Como se seres humanos fossem máquinas sentimentais tão complicadas que nunca podem funcionar juntos. Essa ideia é uma construção, é claro, né? Já que o que a gente chama de amor é um mecanismo da natureza que não tem nada de complicado e tão equivocado assim. O fato de a gente sobreviver como espécie e as pessoas continuarem produzindo bebês aos montes é prova disso. E nós somos animais instintivos e a atração por um par sexual é um dado elementar da natureza. Dos insetos aos animais do pasto aos seres humanos, seres dotados de hormônios se ligam em laços físicos e emotivos e a versão humana disso é o que eu estou chamando de amor. Só que o amor retratado na poesia lírica grega desde o século VI antes da Era Comum, pensando aqui numa poetisa como a Safo de Lesbos, ou na Roma do século I antes da Era Comum, com Catulo, Propércio, com Ovídio, é essencialmente uma compulsão horrível que parece negar esse dado elementar, que o mecanismo da atração entre as pessoas operado pela mãe natureza funciona muito bem e nunca deixou de funcionar. Mas essa forma antiga e contraditória, de certa forma, é a forma como a gente retrata relacionamentos amorosos até hoje, como algo defectivo, como um erro, e algo que você vê em todos os níveis de expressão artística, desde música sertaneja até a ópera, de poesia lírica literária até versinhos trocados entre namorados adolescentes. Essa é uma constante. Para começarmos a pensar a Roma Antiga e sua tradição de poesia de amor, eu sugiro que a gente tenha em mente três coisas. Em primeiro lugar, a tradição da lírica amorosa é transgressora. Ela não é uma leitura do amor como uma coisa legal, que leva à reprodução da espécie e a famílias felizes. Porque se você tiver uma história de amor sem qualquer problema sério para relatar, não escreva um poema ou uma obra literária sobre ela, porque ninguém vai querer ler. Na Roma Antiga, a poesia amorosa era necessariamente uma transgressão a códigos sociais vigentes, e a gente já chega lá. Ponto número 2. Vocês vão ver um monte de teóricos falando sobre amor romântico como uma coisa que surge mais ou menos no século XVIII, junto das primeiras formulações teóricas dessa grande subcultura que a gente chama de romantismo. E que o amor vivido pelas pessoas nessa nossa era de individualidade e de grandes liberdades individuais é substancialmente diferente do amor que um camponês na Idade Média vivia ou alguém que morava numa caverna no período neolítico. Isso tudo é bobagem. Basta você ler poesia antiga como Catulo e Safo e você vai constatar que o discurso amoroso teve seus desenvolvimentos históricos e tudo mais, só que a ideia de amor como compulsão remonta ao início das civilizações humanas. Em episódios futuros a gente vai ter que falar sobre Niklas Luhmann, sobre Eva Illouz, para tratar do que realmente mudou no discurso amoroso dentro da literatura da modernidade, porque casamentos medievais, sem dúvida, não eram calorosos e cheios de sentimentos. Às vezes a gente observa o casamento dos nossos bisavós mesmo e vê que casamento era uma necessidade para a velha guarda. Você não se casava com alguém porque você o amava, você amava entre aspas porque você já estava casado desde os 12 anos e tarde demais. Então, assim, uma quase obsessão por sexualidade e vida amorosa na modernidade, a partir do século XVIII principalmente. Isso representa um momento em que se pressupôs que todo ser humano vivendo em sociedade tem que encontrar o seu amor, sua alma gêmea, ou ter uma vida sexual plena, pelo menos. E literatura, cinema e arte são veículos dessas novas ideias sobre erotismo e um afrouxamento dos pudores sexuais. Sem dúvida, o consumo dessa arte fez as pessoas, a partir dessa época, mudarem seu comportamento. A literatura tem uma importância imensa nessa história, e isso explica parte da cultura atual. Então a gente já chega lá, mas primeiro tem que se voltar para um poema escrito no ano de 65, antes da Era Comum, em plena República Romana.
amo e odeio. Por que eu faço? É o que talvez questionas. Desconheço, mas sinto isso acontecer e sou crucificado. Esse é o poema 82 dentro das Carmina, de Catulo, que é um dos grandes nomes da poesia romana de amor. É um poema simples, mas tenta escrever algo sobre amor sem substantivos e sem adjetivos. Foi exatamente o que ele fez. Esse poeminha que eu li não tem umzinho substantivo sequer. São só 8 verbos, constituindo uma dramaturgia das emoções que revolvem no peito de um cara apaixonado por alguém que ele não identifica dentro do poema. E ele usa esse termo excrucior, que é crucificado, ou seja, ele é a vítima da pior tortura que existia naquela época por causa do amor dele. Nessa época não existia rimas em poemas, mas o poema é cuidadosamente metrificado. A poesia já era uma arte para poucos, ela é absorvida na sua memória justamente porque ela tem uma estrutura de alguma forma, às vezes uma estrutura por rima, nesse caso uma estrutura harmônica interna. Isso permite que o poema habite a sua mente como uma reflexão interposta, que invade seus pensamentos. E como eu mencionei no último episódio sobre Horácio, poesia era memorizada de cabo a rabo no mundo antigo, geralmente por pessoas que não sabiam ler, elas tinham que gravar de alguma forma, e as pessoas não decoravam porque elas tinham rima, mas porque justamente elas tinham essa estrutura interna harmônica. A de Catulo, no poema em questão, eu vou tentar reproduzir aqui no meu latim canhestro. Ode te amo, quarid faciam fortasse requiris, nescio, sed fieri scientiu excrucior. O nome dessa estrutura é dístico elegíaco. Ele foi um metro utilizado na Grécia e na Roma antigas para compor duas coisas, ou elegia ou epigramas. E elegias era algo que você usava justamente para contar sobre o seu luto diante da morte de alguém querido, ou para falar do seu amor. Morte e amor, sempre andando de mãos dadas no mundo antigo. E os dísticos são construídos em 5 partes harmônicas, que a gente chama de pentâmetro. É uma parte a menos que o gênero tratava de guerras, grandes conquistas, que é o hexâmetro. Esses números todos já vão fazer sentido mais para frente. No caso de Catulo, o alvo de todos os poemas amorosos é uma mulher já casada com um político do alto escalão, uma tal de Clódia, a qual ele chamava pelo codinômio Lésbia. Essa coisa de dar um codinômio para sua amada proibida virou uma constante na poesia bucólica, no arcadismo português e no brasileiro, inclusive, virou um tipo de moda, sobretudo a partir do Felinto Elísio. E em Roma, a lógica do codinome era um tantinho diferente do que a gente tem por aqui. Porque casamentos entre gente das classes patrícias eram instituições abertamente políticas. Você casava sua filha com fulano, às vezes um cara muito mais velho que ela, por dinheiro, para unir o poder de duas famílias que já eram poderosas e ricas em Roma. E era mais comum que os homens tivessem múltiplos ou múltiplas amantes, e as mulheres às vezes também tinham seus amantes. Tanto eles quanto elas escondiam esse fato para manter o status da família, só que no fundo todo mundo que frequentava os bastidores da vida social romana sabia bem o que se passava entre 4 paredes. E Lésbia, como amante de Catulo, recebeu o apelido por ser, segundo ele, uma pupila da grande Safo de Lesbos, a poetisa da Grécia arcaica, que é meio que a mãe de toda a poesia de amor na tradição antiga. É como se ele a elogiasse como a melhor amante do mundo, que era tão boa que devia ter aprendido da fonte de toda a poesia amorosa, que é a própria Lésbia, que habitava a Grécia de 5 séculos antes dele. E a gente viu no último episódio sobre um período republicano. Aqui a poesia de amor já está sendo escrita por Propércio, por Catulo e Ovídio. A gente tem uma passagem para o período augustano e imperial, quando surgem nomes como Sulpícia, que é a única mulher romana que relegou poemas pra gente, e Albio Tibulo. Nesse momento, a ideologia augustana já está sendo aplicada em todas as áreas da vida civil, e todo mundo tinha a Eneida em sua mente quando Ovídio, nossa segunda figura de interesse, compõe Amores. Ele começa esse extenso poema da seguinte forma:
Agora mesmo eu me preparava para um grande número de armas e guerras violentas, matéria conveniente à minha forma. Mas dizem que Cupido riu. Isso está bom para um verso inferior e levou um pé consigo. É difícil entender isso sem contextualização, mas consideremos que grandes poetas nessa época escreviam sobre guerras. E o vídeo inicia seu poema com a mesma palavra que Virgílio usa para escrever a grande época da Roma augustana, que é arma. Mas ele admite: eu sou um miserável apaixonado, então Cupido, o deus do amor, veio lá e arrancou um pé da métrica do meu poema, e eu vou ter agora que fazer um poema sobre amor, não mais sobre guerra. Então ele deixou de escrever um hexâmetro, que é um poema com 6 pés, você escreve uma época com ele, para passar a escrever em pentâmetros, que é um poema com 5 pés, e é assim que se escreve elegia. E ele diz mais: eu vou ter que escrever contra as expectativas da ideologia belicista da minha época, da grande época de Augusto, porque a minha inspiração não vem do deus da guerra e de qualquer devoção a Roma, vem de uma doença amorosa da qual eu sofro. Então ele começa a escrever, depois de dizer que levou uma rasteira de Cupido. Então no meio dessa introdução ele se toca que ele estava com problemas, porque ele ainda não tinha uma amante. Então ele tem que sair no começo do poema atrás de uma, e compõe uma espécie de aventura por esse tema do amor tortuoso, sempre em tom de humor. E o vídeo mostra uma consciência muito moderna, no fundo, de que a expressão amorosa é essencialmente uma forma de construção da sua própria subjetividade. Você não escreve um poema de amor só para falar sobre sua namorada ou namorado. No fundo, você está desvendando a estrutura da sua própria sentimentalidade. Você está revelando a profundidade dos seus afetos na medida em que expõe os seus sentimentos mais profundos. Então, poema de amor é sempre uma manifestação de uma subjetividade em busca de expansão. E o vídeo mostra essa consciência sempre tirando sarro de si mesmo e de todo mundo que gosta desse tipo de material. Nos anos de 1970, a pesquisadora chamada Judith Hallett propôs uma leitura de Ovídio como um poeta contracultural. Ela trouxe informações históricas corretas de que, enquanto Roma virava uma espécie de império controlado pela ideologia da guerra e da grandiosidade de César Augusto, Ovídio estava fazendo de tudo para ficar longe desse louvor a líderes fortes, e ele tampouco parecia cair na autopropaganda descarada do imperador. Então, enquanto boa parte dos patrícios dedicavam suas juventudes ao serviço militar e saíam em grandes campanhas nessas guerras de conquista do Império Romano, o Ovídio ficava em casa. Ele nunca deu a mínima para o exército, para sua hierarquia rígida. E ao optar por poesia amorosa na hora de escrever suas grandes obras, ele estaria somente dando continuidade a essa defesa de uma cultura provocativa à ideologia corrente da Roma Imperial. E a Judith Hallett se foca na elegia 9 do mesmo livro. Eu vou citar um trechinho aqui para continuar o argumento. Todo amante é um soldado, e tem seu quartel em Cupido. Acredite, Áticos, todo amante é um soldado. O que é útil na guerra também o é no amor. O que é desgraça para um velho soldado também é ao velho apaixonado. O estado de espírito que um comandante busca para o batalhão é o que a linda menina busca em seu parceiro. Ambos mantêm vigília, ambos dormem no chão. Um guarda a soleira da sua senhora e o outro de seu general. A estrada do dever soldadesco é deveras longa, mas mande a garota para longe e verá seu amante segui-la sem descanso até o fim. E um detalhe aqui, essa coisa de a garota ser mandada para longe e o amante largar tudo para ir atrás dela é uma constante em elegias românticas desde Propércio, Isso virou uma tópica literária comum posteriormente também. Então a gente lembra, por exemplo, da Divina Comédia de Dante, já na Idade Média, que é um cara que desce até o inferno, passa pelo purgatório e ascende aos céus para contemplar sua amada Beatriz, que morreu cedo demais e não pôde desposá-lo. Isso tem tudo a ver com essa tradição que está começando aqui. A elegia é uma manifestação do luto, como eu disse, porque subjaz aqui a ideia de que você perder sua alma gêmea é tipo você perder sua vida. Você perde a chance de ter uma vida adequada e plena que faça sentido.
Então tudo isso já está no mundo romano, isso não é um produto do romantismo, e isso continua no mundo atual, né? A gente só precisa pensar no roteiro de boa parte das comédias românticas que a gente assiste por aí. Deixa eu ressaltar um verso desse poema, que é a imagem do amante que guarda a soleira da sua senhora. Senhora que em latim está como domina, que é outra inversão de expectativas muito interessante. Porque o apaixonado de Ovídio vira uma espécie de escravo da sua amada. Dominae eram senhoras de escravos unicamente, né? Só depois veio a palavra dona das línguas neolatinas, com sentido um pouco diverso. Mas Ovídio, assim como Virgílio e outros nomes que eu citei aqui, eram aristocratas. Eles eram justamente parte do estamento dos patrícios, que eram os caras podres de rico que nunca precisariam trabalhar um dia nas suas vidas, que geralmente ocupavam altos cargos administrativos caso quisessem trabalhar, ou ficavam o dia inteiro enchendo a cara e curtindo a vida, enquanto Roma era posta em funcionamento por escravos e por trabalhadores da plebe. E para o Ovídio, o amor é retratado como o inversor dessa ordem do mundo. Mesmo o aristocrata, que não deve nada para ninguém, vira o mais mísero dos seres, em termos de hierarquia social, perante a sua amada. Ele vai repetir essa imagem do cara apaixonado como um perdido, uma pessoa enfermiça, pálida, que passa a noite deitado no chão na frente da casa da mulher, esperando que ela abra a janela e presenteie ele com alguma migalha de seus sentimentos. E a Judith Hallett aí novamente vai ressaltar: Ovídio não é só uma voz antimilitarismo. Para piorar tudo, ele também está promovendo uma inversão provocativa de hierarquias sociais na sua poesia, de hierarquias que um romano imperial sequer tinha coragem de questionar. Muita gente não leva a Judith Hallett a sério. No Brasil eu sei que ela é meio ignorada, e ela está escrevendo nos anos 70, no auge do movimento feminista e dos movimentos dos direitos civis dos Estados Unidos. Então o que ela está fazendo, além de ciências humanas, é usar a sua voz na academia para buscar representantes de uma dissidência no mundo antigo para apoiar a sua causa. Eu acho isso super justo, né? Mesmo que você considere isso pouco profissional, uma forçação de barra, ela consegue mostrar com esse artigo que eu vou colocar na tela algo que hoje soa bem razoável, que mudanças na cultura vêm dos revoltados também, dos que provocam o status quo, que provocam a ideologia do poder e oferecem ao público geral que há outras formas de pensar o mundo, outras coisas às quais você pode dedicar o seu tempo e energia. Então, se na Roma de Augusto os donos do poder estavam investindo dinheiro em poetas patrícios que louvavam a pujança militar de Roma, produzindo inclusive obras literárias que promoviam o sacrifício dos jovens no exército, Ovídio escrevia sobre amor. A sua esfera era a esfera da vida privada, dos prazeres da vida e a exploração da subjetividade, por que não? E nas entrelinhas dos seus poemas ele atestava: muito melhor eu me perder nesse jogo tortuoso do amor do que servir ao imperador biruta com mania de grandeza. Os verdadeiros inimigos não são os homens a ser conquistados no exterior, mas os caras que querem desposar a sua amada, sua pretendente. Essa é uma batalha pela qual vale lutar, digamos. Hoje em dia, a exploração da subjetividade é um tema incontornável para as artes. A nossa época é uma época da autoficção, por exemplo, das memórias, das confissões literárias, de forma que não se fala em mais nada que não seja o próprio ego. Isso também, lógico, pode ser problemático, mas de qualquer forma esse é um dado elementar sobre uma tradição que chegou até nós. Ignorar a autoficção como produto de uma época alienada é tipo você enfiar a cabeça dentro da areia e não tentar entender sua própria época. Tem um motivo para isso ser famoso. Eu ressalto, existe uma origem também para isso. Ela vem dos jogos de poder da Roma Imperial, onde a gente vê a poesia se dividir em dois grandes sistemas. Um deles tinha a poesia servindo ao poder e à ideologia dominante no formato do neoclassicismo de Horácio e de Virgílio, algo que a gente viu no último episódio. Ou então a gente tem a poesia como algo contracultural e que perseguia outros objetivos. Figuras como Catulo, Ovídio, Propércio e Sulpícia são centrais para a gente pensar essa segunda dimensão. Eu tenho a impressão
que evocar essa dicotomia oferece um modelo produtivo muito fértil para a gente pensar a literatura daí em diante, sobretudo na Europa. Literatura de dado império ou país nunca é uma coisa só, justamente porque ela é um caldeirão de ideias propositivas sobre o mundo. É natural que ela seja diversa, que ela esteja em constante movimento. Então, na Idade Média, a poesia, por exemplo, não foi só católica e religiosa, ela também foi profundamente herética, ou ela foi humanista, às vezes ela foi científica. O romantismo ela não foi só um arroubo do ego problemático dos poetas, mas ela foi profundamente política também, interessada na emancipação da humanidade como um todo. Toda tendência de época gera o seu oposto. Ela gera outra tendência que vai contrariá-la, corrigi-la, provocá-la e às vezes até vencê-la e produzir o futuro da cultura. Então olhar para o mundo romano mostra isso na prática. Ler Amores de Ovídio mais o artigo da Hallett que eu recomendei, talvez seja um bom ponto de partida para a gente pensar sobre isso com maior profundidade. Em Ovídio você vai encontrar uma defesa de que o próprio deus da guerra, Marte, era também alguém assolado por Cupido, assim como todos os grandes heróis da tradição épica, como Hector, como Aquiles. Então o que ele está fazendo é propor uma visão de mundo de que o curso da história humana é determinado por homens e mulheres atormentados pelos próprios afetos, que fazem o que fazem por causa do seu amor, e que guerras e perseguições intermináveis de um imperador como Augusto e de tantos outros ditadorezinhos de merda que vieram depois dele, isso é só consequência da solidão de uma gente rasa que nunca conseguiu gostar de ninguém senão de si mesmo. Ovídio não teve um final muito feliz. Eu queria fechar o episódio falando sobre seu exílio e seus atritos com o próprio imperador César Augusto. A partir do ano 18 antes da Era Comum, o imperador romano implementou uma série de reformas morais para fortalecer a estrutura familiar e restaurar o que ele chamava de valores tradicionais de Roma. Então uma delas foi a Lei Iulia de Maritandis Ordinibus, que visava aumentar a taxa de casamentos e nascimentos entre as classes altas, impondo penalidades aos celibatários e recompensando as pessoas casadas que tivessem uma renca de filhos. Daí veio a criminalização do adultério, algo que eu mencionei ser algo muito comum à cultura da Roma republicana, até Júlio César pelo menos. E pois é, Augusto decreta a Lex Iulia de Adulteris Coercendis, e para mostrar que ele não estava brincando em serviço, ele exila a própria filha Iulia e depois a própria neta, também chamada Iulia, por pularem a cerca. Daí veio uma época meio distópica em Roma, cheia de festivais religiosos e uma restauração de templos para reforçar sempre uma moralidade tradicional e todo o papo moralista de família que vocês conhecem como marca de políticas de conservação. E a arte e literatura promovida nessa época, nesse momento da era augustana, teve também que promover valores tradicionais defendidos pelo próprio imperador. Daí me vem Ovídio, e ele lança um outro livro chamado Ars Amatoria, que é a arte do amor, no ano 2 antes da Era Comum, que é um livro que se propõe ensinar você como arrumar uma namorada ou um namorado, e ele abre mão da invocação das musas logo no início do livro. Ele diz que ele não precisa evocar ninguém para inspirá-lo, porque ele já é macaco velho, e ele sabe o suficiente sobre mulheres e como arrumar uma mulher. Então o livro é uma provocação direta e esperável de um satirista como Ovídio a todo esse movimento e toda essa nova dinâmica da cultura romana. E em partes por causa disso, no ano 8, já na Era Comum, Ovídio é exilado para a província de Tomis, que fica na atual Romênia, um local que era então muito ermo, muito pouco povoado, e tinha um clima horrível, inclusive, sem acesso a muita coisa. E apesar dele implorar repetidamente para o imperador para que ele pudesse voltar para Roma, ele teve que passar o resto da sua existência isolado naquele lugar que ele detestava, longe dos prazeres da sociabilidade romana que celebrou por toda a sua obra. Os motivos para o exílio certamente têm a ver com a constante provocação que ele fazia em seus livros contra a figura do imperador e seus valores. Então, para dar um outro exemplo, ele teve um poema didático chamado Fasti, que era dedicado aos meses do ano. Em cada mês, sei lá, janeiro, fevereiro, março, ele ia descrevendo as festividades, os rituais, os mitos e tradições associados a cada um desses meses,
e com isso ele ofereceu um rico panorama de práticas religiosas e culturais da Roma Antiga. Só que o problema é que quando ele chega no mês de julho, que recebeu seu nome a partir de Júlio César, é claro, tio-avô do imperador, e quando ele chega no mês de agosto também, que recebeu o nome a partir do próprio imperador César Augusto, a gente não sabe o que ele escreveu. A gente não sabe se ele provocou a família e o imperador deu um jeito de sumir com esses livros, ou se ele simplesmente se absteve de homenagear esses dois homens por ódio ao poder e às suas instituições. E há também teorias de que Ovídio foi o cara que seduziu a filha do imperador, e os dois foram enviados juntos para o exílio, cada um para um canto do mundo. Novamente, não existe prova para nada disso, mas o evento em si parece confirmar a tese subjacente da Judith Hallett sobre o poder subversivo da lírica amorosa romana.